5 amigos partem para a zona rural do Texas para visitar o túmulo de um avô. No caminho, eles tropeçam no que parece uma casa deserta, apenas para descobrir algo sinistro dentro dela. Algo armado com uma motosserra. Esse filme, O Massacre da Serra Elétrica, de fato, ele é baseado em fatos reais na vida de Ed Gein. Era um notório assassino e ladrão de túmulos. Suas atividades inspiraram a criação de alguns dos personagens mais infames de Hollywood, incluindo Norma Bates, de Psico. De fato, são mais de 4 filmes baseados na vida deste homem que foi serial killer e também é conhecido com notoriedade na nação estadunidense porque trouxe alarmes na década de 50 e 60 e não só de medo, de ruídos e também de perseguição. Para você, o massacre da Serra Elétrica, de fato, é totalmente fatos reais? Há alguma mudança? Era desta forma que ele atacava as pessoas? Clica no sininho, dá like, comente aí. Os Estúdios Boston, o podcast começa mais uma série documental de fatos reais, não respondidos, não solucionados e muitos desses também fatos reais tirados de filmes de Hollywood. Gostaria mais uma vez de destacar, se você não conferiu as promoções da Positive Vibes Gifts, que faz canecas e camisas personalizadas aqui de Boston, Massachusetts, não perca as promoções semanais e nosso diretor Alex Pix vai estar destacando o número aqui, o login. Também não deixe de perder e conferir se você tem vontade de ter sua casa própria aqui nos Estados Unidos, de ter a sua primeira construção diária de forma comercial, se você quer entender como comprar uma casa e alugar, tudo isso você pode conferir nesse telefone que o nosso diretor Alex Pisso vai colocar, que é da Elisângela Alencar. Você pode estar ligando, conferindo, e eu vou dizer para vocês, todas as pessoas que fazem uma compra inicial, principalmente da primeira casa, todas elas dão aqueles 5 pontinhos de destaque dizendo que comprou a casa dos seus sonhos e que eles jamais se arrependeu, principalmente as casas comerciais também. Confira isso com a Elisângela Alencar. E mais um destaque que eu gostaria de falar hoje, que eu estou muito feliz de ter. Esse documentário é um oferecimento da Casa Pineiro Distribuidora e Conveniência. Fica na rua Padre Américo Magalhães, 629, no Alipinho. Isso é na cidade Coronel Fabriciano, Minas Gerais, nossa querida Minas Gerais. O estabelecimento fica aberto de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 10 da noite. No sábado, de 9 da manhã às 21 horas. E no domingo, das 9 da manhã às 17 horas da tarde. Por favor, não deixe de conferir as promoções, o site. E também o nosso diretor vai colocar aqui também que tem o site da distribuidora. Gente, a distribuidora Pinedo, eu sou uma pessoa que sou aquela pessoa que eu não posso falar muito porque é amigável de conhecer, de comprar os produtos, então eu sou suspeito. Mas confere, você que está no Brasil, você que é de outro estado, principalmente de Minas Gerais, confere as promoções da distribuidora Pinedo, porque eu vou falar, vocês vão amar os valores dos produtos. Forte abraço à distribuidora Pinedo de Coronel Fabriciano e vamos rodar o VT. Quem foi Ed Gein? Ed Gein cresceu em uma família repressiva dominada por uma mãe controladora. Após a morte dela, em 1945, sua saúde mental se desintegrou. Depois que Ed Gein foi preso como suspeito de um assassinato em 1957, a investigação de sua casa revelou um homem altamente perturbado que mantinha órgãos humanos e modelava roupas e acessórios com partes do corpo. Ele passou o resto de sua vida institucionalizado, sua história alimentado de respiração, personagens de filmes famosos como Norma Bates, de Psico, Buffalo Bill, de Silence of the Lambs, e Leatherface, de Texas Chainsaw Massacre, ou melhor, o Massacre da Serra Elétrica. Educação repressiva. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906. Caraca, o cara nasceu no mesmo dia que eu. Filho de George, um tímido alcoólatra, e Augusta, uma mãe fanaticamente religiosa. Gein cresceu ao lado de seu irmão mais velho, Henry, em uma casa governada pelas pregações puritanas de sua mãe sobre os pecados de luxúria e do desejo carnal. Por volta de 1915, Augusta mudou-se com a família para uma fazenda nos arredores de Plainfield, no estado de Wisconsin. Gein raramente saía da fazenda, exceto para ir à escola.
Depois que George morreu em 1940, Gen e Henry começaram a fazer mais biscates para sustentar a família. Isso, em 1944, os irmãos estavam queimando mato na propriedade quando o incêndio ficou fora de controle. Henry foi encontrado morto e, embora inicialmente se acredita ser o resultado do incêndio, as circunstâncias em torno de sua morte, bem como as atividades posteriores de Gen, levaram à conjectura de que o irmão mais novo era o responsável. O monstro sai. Dedicado obsessivamente à mãe, Gen nunca saiu de casa nem namorou mulheres. No entanto, depois que ela morreu no final de 1945, ele ficou cada vez mais perturbado. Agora, morando sozinho, ele deixou o quarto dela limpo e intocável, enquanto o resto da casa caiu na miséria e ele desenvolveu o interesse por livros de anatomia. Gen conseguiu se sustentar como faz tudo e, apesar de seu comportamento estranho como babá, enquanto isso, alguns moradores da área geral desapareceram misteriosamente ao longo dos anos. Entre eles estava Mary Hogan, que dirigia uma taverna na proximidade de Pino Grove, que Gen frequentava regularmente. Isso é dito até mesmo nos recordes policial. O assassinato de Berenice Warden em 16 de novembro de 1957. Berenice Warden foi dada como desaparecida de sua loja de ferragens em Plainfield, com a caixa registrada também desaparecida em um rastro de sangue saindo dos fundos. Seu filho Frank, um vice-xerife, suspeitava de Gen e um homem recluso logo foi preso na casa de um vizinho. As autoridades enviadas à casa de Gen naquela noite foram recebidas pela visão horrível de um corpo em cabeça estripado de Warden pendurado no teto. Uma investigação mais aprofundada rendeu descobertas mais chocantes, incluindo órgãos em frascos e crânios usados como tigelas de sopa. Só quero fazer uma observação aqui, Alex, dessa matéria aqui, tá, pessoal? Eu quero fazer uma observação. O FBI, olha o avanço e de tudo o que foi usado como material naquela época. Nós estamos falando década aí de 40 e 50. Olha como já era a polícia naqueles dias para fazer uma averiguação. Sob interrogatório, Gen confessou ter matado Warden e Hogan 3 anos antes. Além disso, ele admitiu ter desenterrado vários cadáveres para cortar partes do corpo, praticado necrofilia e fazer máscaras e roupas de pele para usar em casa. Cara, isso é arrepiante. Com esse tipo de evidências, as autoridades tentaram ligá-lo a outros assassinatos e desaparecimentos ocorridos nos últimos anos, mas não conseguiram tirar conclusões definitivas. O advogado de Gen, William Belter, declarou-se inocente por motivo de insanidade em janeiro de 1958. Gen foi considerado incapaz de ser julgado. Ele foi internado no Central State Hospital, onde trabalhou como pedreiro, ajudante de carpinteiro e auxiliar no centro médico. Julgamento e morte. No início de 1968, Gen estava determinado em finalmente ser julgado. Em novembro daquele ano, ele foi considerado culpado pelo assassinato de Warden. No entanto, ele também foi considerado louco no momento do assassinato e como foi internado novamente no Central State Hospital, exceto por sua tentativa de petição de liberdade em 1974, que foi rejeitada. O educado Gen praticamente não deu notícias enquanto estava internado. Mais tarde, naquela década, com problemas de saúde, ele foi transferido para o Instituto de Saúde Mental de Mendota, onde morreu de câncer e doenças respiratórias em 26 de julho de 1984. Os filmes. A história das atividades horríveis de Gen, particularmente sua devoção em uma mãe morta, influenciou fortemente o romance psíquico de Robert Bloch, de 1959, que foi adaptada para a tela grande no ano seguinte por Alfred Hitchcock. Além disso, Gen serviu de respirações para outros notórios vídeos de cinema, incluindo Buffalo Bill, The Silence of the Lambs e Leatherface, The Texas Chainsaw Massacre, e foi referenciado em várias canções ao longo dos anos. Questionando agora a história. Quanto de O Massacre da Serra Elétrica é baseado no assassinato real de Ed Gein. Apesar de ser fortemente elogiado como inspirado como uma história verdadeira,
Tanto o filme original de Tobe Hooper em 1974, quanto o remake de Marcus Nispel de 2003, são apenas levemente baseados nos assassinatos da vida real de Ed Gein, que é suspeito de ter feito várias vítimas entre 1954 e 1957. Talvez a semelhança mais reconhecível seja a casa do filme, cujo conteúdo macabro era semelhante ao encontro da casa de Ed Gein, que está acima à direita, em 1957. O verdadeiro Ed Gein já usou o rosto de um humano como uma máscara, como Leatherface fez no filme? Bom, a resposta é: o verdadeiro Ed Gein usava o couro cabeludo e rosto de um humano. O verdadeiro Ed Gein fez isso, no entanto, para ajudar a reprimir seu desejo de ser mulher, não por causa de uma doença de pele, como Leatherface fez no filme. Também incluindo em seu uniforme, Ed Gein usava um colete de pele completo com seios e genitália feminina amarrada acima da sua roupa. O verdadeiro Ed Gein usou uma serra elétrica para matar suas vítimas? Absolutamente não. Ambas as vítimas identificadas de Ed Gein, Mary Hogan e Bernice Warden, foram baleadas com uma pistola. Em novembro de 1957, a polícia encontrou Bernice Warden pendurada em suas vigas de um galpão atrás da casa de Gein. Seu corpo foi estripado como de um cervo e a cabeça foi removida. Ed Gein também era o suspeito de várias outras pessoas desaparecidas. O elemento de uma serra elétrica que foi adicionado à história do filme, mais uma vez, enfatiza a conexão frouxa do filme com Ed Gein. Algum outro filme foi baseado na vida de Ed Gein? Ambos Norman Bates de Alfred Hitchcock, Psico, 1960, e Buffalo Bill de Silêncio dos Inocentes, de 1991, também foram vagamente baseados na vida de Ed Gein. Psico, de 1960, Norman Bates, o personagem principal da obra-prima de Alfred Hitchcock, foi vagamente baseado em Ed Gein. Hitchcock adaptou Psico de uma história do autor Robert Bloch, que modulou o personagem de Norman Bates a partir de Ed Gein. As principais semelhanças incluem as qualidades femininas de Norman Bates e Ed Gein, bem como o apego de ambos às suas mães dominadoras. O Silêncio dos Inocentes, de 1991, o famoso assassino do filme Buffalo Bill, talvez mais se assemelha a Ed Gein. Buffalo Bill também desejava ser mulher e exibia atitudes que poderiam categorizá-lo como travesti. Ambos esfolavam suas vítimas e gostavam de desfilar em trajes de carne. Ambos também atacavam as mulheres. No entanto, Buffalo Bill escolheu mulheres um pouco mais jovens para suas vítimas do que Ed Gein. Quantos filmes é baseado na mesma vida e no mesmo evento sobre o massacre da Serra Elétrica? Basicamente, tem o filme de 1974, o filme de 1986, 1990, 1994 e o último filme, que é de 2003. No total, são 287 milhões de dólares faturado somente sobre o tema O Massacre da Serra Elétrica. É claro que houve um spin-off, incluindo Hollywood Shazam Hawkers, de 1988, que está à direita, que é sobre um detetive particular chamado Jack Chandler, que se depara com um culto de prostitutas empunhalado por motosserras em sua busca por Samantha, a fugitiva. A maior estrela desse filme B é o próprio Leatherface original. Gunnar Hansen, ele interpretava a mestre das mulheres que lhe servem a membros frescos de suas vítimas. Eu só gostaria de fazer uma observação aqui, para dizer para vocês que o filme de 2003, O Massacre da Serra Elétrica, é baseado totalmente com a ideia de narração que foi tirado do filme de 1974, que foi mantido a mesma narração, porém agora o diretor era o Michael Bay. A diferença é que, de todos os 5 Massacres da Serra Elétrica, e simplesmente existem mais 3 filmes que bateu bilheteria como o tema de terror e que é baseado em Ed Gein. De fato, há várias coisas que não é sobre a vida dele, de fato. Foi apresentado, foi adquirido e foi colocado, assim como a Serra Elétrica, que não existiu. Acredito que a Serra Elétrica é tirada do atentado que existiu a milhares de pessoas no percurso de uma cidade dos Estados Unidos, que foi atingido de medo, de drama, porque todos os dias era encontrado um pé diferente de uma pessoa cortado à serra elétrica, porém um pé estava mantido no tênis e era jogado em uma praia. E eu quero decorrer sobre esse caso, que é da década de 40,
que assustou milhares de pessoas. Talvez o autor do filme pegou a serra elétrica desses eventos e colocou no filme baseado na vida de Ed Gein. Outra coisa, e curiosamente aqui destacado, é que ele não era travesti e que ele também não se tornou essa pessoa porque sua mãe era puritana religiosa. De fato, ele sofreu muitos abusos de um pai alcoólatra, muitos abusos de forma que ele sofreu, que também é dito que ele pode ter sofrido até mesmo estupro, qualquer coisa do tipo, e que de fato é observado aqui. Realmente há mais de 90% de chance que ele matou seu irmão e colocou incêndio. E totalmente na área. Então, termino aqui esse vídeo. Gostaria que você desse like, você curtisse, compartilhasse, porque vem mais documentários de fatos, de filmes que é baseado em fatos reais. Se você gostou, comente aqui. Um forte abraço dos estúdios Boston Podcast TV.